Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um encontro do Lean Hub. Tudo bem com vocês? Oi, Rosa, tudo bem? Olá, pessoal. Oi, Alice. Estamos aqui Meninos. com o Luciano também. Luciano, tudo bom aí na Austrália? Tudo bem com vocês Boa também? noite. Bom dia aí, né? Que é Bom boa dia. noite. Bom dia. Guilherme, tudo bom, Guilherme? Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho num tema que a gente iniciou no fim da conversa anterior, que é a diferença, né, ou a gestão por processos versus a gestão por resultados. Isso, na verdade, foi um comentário que eu fiz, né, como a gente consegue usar o Lean para emagrecer, porque essa quarentena eu acabei engordando um pouquinho mais do que eu já estava. E, na realidade, a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi quando o Guilherme contou um pouco da história dele aí, como ele passou a fazer gestão por processo ao invés de gestão por resultado, e teve até bons resultados também nessa parte, né? Mas essa acho que é um tema aplicável a tudo para gente. E talvez o que o Guilherme comentou também, que ele vai escrever, já está ficando aqui a promessa para que ele não deixe de escrever, então ele vai escrever um artigo que é o que eu perdi quando eu saí da gestão por resultados para a gestão por processos. Então fica aí a promessa aqui, né, em rede nacional, Agora vai ter que internacional. sair, né? Mas conta um pouquinho para a gente qual foi essa história sua aí que você compartilhou com a gente uma vez, de sair da gestão por resultados e ir para a gestão por processos. Legal. Bom, eu sempre achei, né? Eu vou colocar achei aí na frente, né? Sempre achei que tive problema de peso, né? Em algumas fases da minha vida isso foi realidade, em outras nem tanto, né? Hoje eu olho uma foto e falo assim, nossa, eu achava que era gordo nessa época, imagina se eu me visse hoje, né? Coitado de mim. E a gente quer emagrecer, é muito, assim, tem muito paralelo com as empresas, tá bom? Então, assim, a gente que quer emagrecer, o que a gente faz, né? A gente controla peso, né? A gente quer emagrecer e fala assim, bom, eu vou controlar meu peso, então se eu quero emagrecer, né? E aí a gente sobe na balança toda semana naquela triste ilusão de que vai ter mudado alguma coisa, né? Porque eu tô gerindo o resultado. Nossa, eu tô olhando meu peso é para ele melhorar, pô, não pode não melhorar, né? E quando a gente fala de peso é engraçado, né? Parece meio irracional, mas é o que as empresas fazem, né? Então muita empresa entende gestão de resultados como olhar um indicador mais frequentemente, né? E olhar o indicador frequentemente nada mais é do que uma gestão por resultado mais frequente, né? Eu estou olhando o indicador Pesar a mais... vaca pesar a vaca não engorda, né? Pesar a vaca não engorda e se pesar não emagrece, né? Então, assim, eu passei nessa história do peso, né? Eu passei por várias fases aí de fazer tentativas irrelevantes de emagrecer, né? Controlando o peso. E aí você fica numa autoenganação de que está fazendo tudo certo, né? Então você fala assim, não, mas eu me exercitei, não, mas eu comi bem, né? E você fica nessa e o peso na balança e você controlando o resultado, né? Olhando o peso na balança e nada muda, né? E aí eu falei assim, não, cara, eu sou consultor, né? Consultor de linha, tem que ter um outro approach para isso, né? Eu tenho que sair dessa gestão, eu estou fazendo gestão por resultado, isso não funciona, né? Se eu estou falando que eu estou comendo direitinho, se eu estou falando que eu estou me exercitando, isso é um fator de emagrecimento, eu tenho que controlar isso e não o peso, né? O que eu tenho que controlar é se eu efetivamente estou comendo direitinho e se eu estou me exercitando, né? Então eu fiz um projeto, né, onde eu peguei assim, bom, tá bom, então a meta é emagrecer, né, o indicador principal é emagrecer, criei indicadores secundários ali de percentual de gordura e de circunferência abdominal, que eu também comecei a controlar, que estão diretamente ligado ao KPI principal aí, que é peso. E aí eu fiz um exercício de, assim, cara, o que impacta esses indicadores? Né? O que impacta a circunferência abdominal e percentual de gordura no seu corpo, né? E eu comecei assim, bom, primeira coisa, obviamente, se exercitar, né? Então, se eu quero melhorar esse índice, eu preciso me exercitar e eu preciso controlar isso, né? Eu preciso saber se eu estou me exercitando ou não, né?
E, em segundo lugar, o quanto a gente ingere. Né? E aí eu dividi isso em 2 fatores aí. Se eu estava comendo doces, né? E se eu estava comendo muito. Né? Então, assim, eram 2, comer eu dividi em 2. Então, o dia que eu comi doce, eu tinha que marcar, se eu não comi doce, beleza. E se teve algum dia que, sabe quando você faz aquela refeição que você está assim, nossa, comi para o almoço e para janta, sabe? Então, assim, o dia que eu fazia isso também, eu marcava lá, né, churrascão do domingo, que você se entope de carne e farofa, eu marcava lá que eu tinha comido demais, né? Comesse muito doce e ficava preto o gráfico. Né? Aí eram os 2, aí os 2 ficavam vermelhinhos lá. E aí, com o tempo, eu entendi também a questão do sono, né? Eu sou um cara que tende a me distrair e dormir mal, né? Chega à noite, eu perco o sono, eu fico vendo um monte de coisa, eu vou dormir tarde, acordo cedo, passo o dia inteiro com sono e à noite eu tô acordado de novo, né? Então, eu comecei a controlar meu sono, né? Se eu tinha dormido bem ou não, né? E aí, basicamente, o que eu fiz foi um checklist diário, eu imprimi uma folha de um checklist diário, onde as colunas estavam lá, comeu muito, comeu doce, não se exercitou e dormiu mal. Essas eram as 4 colunas, né? Na verdade, eu pus para o positivo, tá? Porque a linguagem fica mais fácil. Então, assim, se exercitou, dormiu bem, comeu bem, né? E não comeu doce. E as linhas eram dias. Eu imprimia isso 1 por trimestre, né? E aí, o que é interessante, né? E aí você vê como você se engana na gestão por resultado, né? Porque antes eu ficava assim, imagina, quase eu nunca como doce. Foi pouquinho, essa semana, sei lá, né? Aí você ia olhar seu checklist, você tinha comido doce praticamente todo dia, né? A Essa batalha semana eu me naval. exercitei pra caramba, teve aquele dia da semana, qual que foi? Né? E aí você ia lá, putz, um dia na semana você fez exercício, né? E aí você querendo mudar resultado com isso, né? Então É o que quando a foi nutricionista interessante... fala quantas vezes você faz exercício pela semana? 3, 4 vezes por semana, É né? isso, Quanto a gente acha que deveria fazer, não é nem é quanto isso aí faz. mesmo. Só Acho que o esqueceu de nutricionista só comentar que. recebe essa resposta. 2, 3 vezes por semana. A pessoa É, faz uma vez a cada 15 dias. Né? só esqueceu de comentar que sua semana dura 20 dias, né? Exatamente. Aí eu comecei. Aí o que foi interessante desse exercício? Que aí eu efetivamente fiz um checklist, né? Eu passei a me pesar semanalmente, medir percentual de gordura, tem aquelas balanças mágicas que faz tudo. Tinha uma fita métrica lá que eu media circunferência abdominal, comecei a medir isso toda sexta de manhã e fazia esse checklist diariamente. Né? Então, assim, todo dia eu ia lá, como é que foi hoje? Beleza, comi bem, consegui me controlar aqui, não comi doce, me exercitei, dormi bem, né? E aí eu comecei a ter mais noção dos meus comportamentos, né? E comecei a controlar melhor meus comportamentos. Né? Então, cara, comi doce 2 dias seguidos. Não, hoje eu vou ter que me segurar aqui e não vou comer doce nenhum. Né? Eu não posso ter 3 dias seguidos no meu checklist ali, xizinho, né? Porque é coisa feia, né? Então eu comecei a criar umas certas regras, assim, eu não posso ter 3x seguidos na coluna, eu não posso ter 3x na linha, né? Um dia que eu comi doce e não me exercitei, não, alguma coisa eu tenho que fazer 2 dos 4 no mínimo, né? Então comecei a estabelecer regras para mim mesmo e comecei a fazer esse controle diário, esse controle me forçou a ter um hábito melhor, né? E o resultado foi aí que eu perdi, em 3 meses aí, eu perdi mais de 10 quilos. E aí, obviamente, agora, contando da quarentena, num esforço científico meu, eu fiz a contraprova, parei de fazer esse controle e provei que era ele que estava fazendo perder peso, porque eu já ganhei tudo de novo. Então, se você me ver por aí e falar que gordo mentiroso, velho, que falou que emagreceu, tá gordo pra caceta, é porque eu tô no processo da contraprova para provar que a gestão de processo que trouxe resultado e que não foi outro Como fator, um entendeu? bom cientista. Como bom cientista, tem que fazer esse É, controle aí. Eu não é em prol do posso... bem maior, né? Em prol de um bem maior, eu fiz esse esforço, né? Ganhei de novo praticamente os mesmos 10 quilos, porque eu queria provar que era o controle que estava me mantendo na tendência positiva, né?
Mas foi isso. E aí esse exercício é muito interessante, né? E o exemplo foi legal porque, cara, você separa bem assim, puta, gestão de processo e gestão de processo. Você precisa controlar o que você está fazendo, o que está acontecendo no seu processo, o que o seu equipamento está fazendo, e não controlar o resultado dele freneticamente com um intervalo menor. Isso não te traz nada, né? Você continua já perdendo, né? Quando você consolida um resultado, você já perdeu. Né? Quando você de uma semana para outra se pesa e não perdeu peso, você já não perdeu peso. Não tem o que fazer da semana que passou, você vai fazer para frente, né? Mas você já teve um desempenho ruim, né? E aí isso é válido aí, eu acho que é um bom exemplo do que é gestão de resultados e o que é gestão de processos. E um dia vai sair esse artigo aí agora prometido em rede nacional. Não estou falando qual dia, mas ele sai. Então, me comprometo aqui também em rede internacional, que eu vou imprimir o meu checklist hoje. Eu tenho um modelinho, posso mandar publicamente. Me manda, pelo amor de Deus. E aí eu vou começar também a testar isso daí, assim, né, para ver se funciona aqui na minha realidade também. Não deixa de ser uma medição, né? É uma medição, ao invés de você medir o resultado só lá na frente, você está medindo o processo, né? Você está identificando se como que está o processo. E acho que para as empresas, a gente olhando para as instituições de saúde, faz muito sentido também isso, né, Rosa? A primeira vez que eu ouvi isso foi o Dr. Carlos Frederico Pinto, do IOV, que ele falou isso, né? Eu lembro que eu sempre fui muito assim, eu lia bastante material do Falcone na época, e que eu era ainda aluna de graduação, e eu lembro que era uma coisa bem assim, resultados, assim, era tudo muito direcionado para resultado, e eu tinha um pouco isso em mim. E aí, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, não, a gente dá mais atenção ao processo do que ao resultado, foi com o Dr. Carlos Frederico, e ele falou isso, nossa, faz sentido, porque aí que caiu a minha ficha, né? Que realmente faz sentido a gente. O resultado, ele é um resultado de um bom processo, né? Já diz a palavra, né? E se a gente consegue atentar um olhar para o processo, fazer um gerenciamento do processo em si, a gente consegue prever o resultado lá na frente, né? Controlar o resultado lá na frente. Não é uma coisa retrógrada que a gente vê o resultado e vai, agora já foi, né? Vamos melhorar para o mês que vem. Não, né? É uma coisa que a gente está controlando enquanto está acontecendo, a gente está definindo qual vai ser o output, qual vai ser o indicador ali na frente, o resultado na frente do processo. Então, acho que fez muito sentido isso. E outra coisa que ele comentou na época, que eu me lembro bem, eu estava até lá, né? Foi uma visita técnica lá, e ele falou que a gente dá muito mais atenção ao resultado e a gente atropela o processo, né? A gente faz de qualquer jeito, passa por cima das pessoas, a gente não considera, né? E aí, assim, você vai ter um resultado lá na frente? Vai, né? Vamos supor a redução do custo e tal, mas como que as pessoas vão sair daquilo ali, né? Como que, não é sobre gestão, mas é sobre o processo em si, né? Como você vai atropelar uma galera, todo mundo vai... Eu vejo muito isso nos hospitais, assim, o pessoal, quando tem auditoria, né, as certificações, e todo mundo sai, assim, detonado, sabe? Arrasado, assim, tipo, ai, conseguimos, que bom, mas ai, que bom que acabou, aí volta tudo, né? Então, assim, a atenção ao processo é muito mais eficiente, né, do que você só olhar o resultado e atropelar tudo também em prol daquele resultado. E, assim, tanto nas instituições... Como que é isso na indústria, Luciano? Faz sentido isso daí? Fazer a gestão por processo ao invés de gestão por resultado? Então, foi muito legal. Na verdade, eu vou trazer um elemento para apimentar um pouco a discussão. Porque, na verdade, ele começa fazendo gestão por processo, mas não significa nada sem você medir resultado. Então, na verdade, a questão é qual é o resultado que eu tenho que medir? E ele tem que estar diretamente ligado ao seu processo. Só fazendo uma relação disso com a indústria, eu estava pensando em alguns exemplos aqui que já aconteceram comigo, e coisa super comum que a gente sempre faz, né, que é o que dá sustentação a qualquer implementação, que são as gestões visuais, né, a gestão de rotina. É super comum, quando você vai implementar um processo desse, o cara querer medir o peso, né?
Falei, vou botar o peso como indicador principal. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei... ainda no quadro, né? Exatamente. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com uma área de vendas numa empresa e eles falaram assim, vendas, o que a gente vai medir? Quanto de dinheiro que eu estou vendendo? Eu falei, sim, concordo, tem que medir isso também, mas como que você vende? Quais são as atividades que você faz que vão gerar venda depois? Não, eu preciso ligar para cliente, eu preciso mandar em mala direta, eu preciso atender o telefone rápido, eu preciso responder e-mail rápido. Eu falei, tá, e você controla isso? Não controla. Eu falei, então, se você não controlar isso, as suas vendas vão ser um acaso. Pode ser que você tenha um mês bom, porque você desempenhou bem essas atividades, e pode ser que tenha um mês ruim, porque de repente é centrado numa pessoa que faz bem isso, quando ela sai de férias, as vendas caem. Então, essa parte é muito legal, né? Você transformar, eu me lembro que a gente chamava, na época da tática, né, Gui? A gente chamava isso de gestão operacional. Então, como é que você traz os indicadores operacionais, né, que são ligados ao processo, para impactar um indicador principal que você quer medir, né? Porque ele controlar a rotina lá, né? Você está comendo doce ou não. Se ele não enxergar o resultado disso, ele não vai saber se ele está indo bem ou não, né? Exatamente. Esse é um paralelo que eu faço na indústria. É muito dessa linha, né? Você falou uma frase, se você não controlar isso, sua execução vai ser, você usou uma palavra aí, depois a gente assiste de novo, mas a sua execução vai ser aleatória, né? E a sua execução aleatória, seu resultado é aleatório. Essa é a verdade, né? Você vai ter lá uma alta variação de resultado, não vai entender nada, né? E não vai conseguir traçar planos, não vai conseguir fazer melhorias, não vai ter um resultado previsível, essa que é a verdade, né? Quando a gente fala de vendas, isso é muito claro, né? Você fala assim, cara, eu tenho que, lá no início no meio do meu funil ali, eu tenho que fazer 20 contatos por mês, né? Quantos eu fiz até agora? É um por dia. Já fez um novo contato hoje? Né? Porque isso vai garantir o resultado ali na frente, né? Exatamente. Então é isso que você tem que controlar. A não ser que você tenha uma taxa de conversão de 90%, fala, não. Quem eu ligo compra. Fala, beleza, então... então beleza. Aí você tem um funil aberto lá, boca aberta. E na saúde a gente tá falando de vidas, né, Rosa? Porque se a gente não controla alguns procedimentos que podem gerar, por exemplo, uma infecção de catéter, por exemplo, uma infecção sanguínea, a gente pode comprometer a vida do paciente, né? Então, ao invés de controlar o resultado, os indicadores de infecção lá na frente, quando já saiu, né? Tá aumentando, tá caindo, tá aumentando, tá caindo. A gente controlar o processo, né? Então, como está sendo feita a higienização das mãos, como está sendo feito, né, a higienização dos acessos e o procedimento, né? Ali, acho que faz muito mais sentido, né, Rosa, do que ficar olhando só para o resultado e não controlar o processo, né? Eu estava, à medida que vocês foram falando, eu fui pensando alguns exemplos, e um que me marca bastante é um que eu trabalhei, que é adesão ao tratamento, e é bem isso, porque assim, quando eu fiz o mestrado, o padrão ouro de adesão ao tratamento é 95% das medicações prescritas numa entrevista retroativa 3 dias antes, né? E aí tinha várias coisas que excluíam, se era final de semana, tinha vários critérios de exclusão e tal, mas se ele tomasse 95%, porque na época se tomava muito remédio para HIV/AIDS. E aí, assim, à medida que o tempo foi passando, e dentro do próprio serviço, o que nós víamos é que o que nós pegávamos era o resultado daquilo, né? Então, assim, o paciente já não tinha tomado a medicação, portanto, ele já tinha a consequência da não ingestão da medicação. E à medida que você mais aprofundava, assim, que você aprofunda na discussão de adesão, e aí ao tratamento, ou mesmo da adesão dos profissionais aos processos, você vê que
precisa ser estudado de fato o processo e não o resultado, porque à medida que nós fomos estudando, tinha mais de 200 fatores que poderiam interferir no paciente aderir ou não. E o que é interessante é que um dos fatores importantíssimos era a própria adesão ao serviço e do serviço à adesão do paciente. Então, é isso, quer dizer, o profissional também precisa acreditar que ele é parte daquele processo e que ele constrói com o paciente. Então, o que nós buscamos fazer, e isso foi um aprendizado no tempo, realmente, até pela característica da doença, é que nós tínhamos que pegar o paciente bem no início do tratamento, quando ele tinha, na verdade, o diagnóstico de HIV/AIDS e tal, ele precisava, era ali que tinha que ser feito o grande investimento dele compreender o processo dele, o processo de tratamento dele, compreender o que era carga viral, o que era taxa de CD4 e tal. E por quê? Porque se ele não tomasse o remédio certo, não adiantava medir que ele tinha tomado 95% nos 3 dias anteriores à entrevista que eu estava fazendo. Porque, na verdade, o efeito do tratamento ele é crônico, ele é contínuo, né? Então, isso foi muito interessante porque o paciente não vivia a complicação da não adesão. E foi legal porque eles passaram a falar, nossa, minha carga viral deu tanto, meu CD4 deu tanto. Então, eles entendiam isso. E talvez o que falta para os gestores, para nós, né, lideranças que estão lá, tal, consultores, tal, é fazer as pessoas compreenderem o processo e por que elas estão fazendo aquilo. Então, o que o Guilherme fez foi ele repensar e, assim, você, na verdade, fez uma autocompreensão, né? Assim, é um negócio que todo mundo já fez, controlar se ganhou ou perdeu peso, mas aí você foi realmente, assim, você foi aderente à conquista do resultado. Na verdade, eu fiz um desdobramento de metas ao nível de atividade. Tá? E é importante, você falou da compreensão do processo, e o Luciano colocou bem a questão de controlar o processo conectado a um resultado, né, um indicador. É importante que as pessoas entendam o indicador também. Né? E o indicador tem que estar dentro da realidade dela. Eu falo assim, às vezes você vai em fábrica e pergunta para um supervisor de fábrica, qual é a sua meta? O cara fala, é aumentar o EBITDA em 5%. Eu falo, cara, como que você faz isso, cara? Cara, assim, é tão longe, né, do operacional do cara aumentar o EBITDA. Essa é a meta da empresa, cara, do negócio. Mas, cara, como é que um supervisor de chão de fábrica aumenta o EBITDA, né? Pô, isso tem que estar traduzido para ele. Né? Ele tem que entender qual é o impacto ali da área de gestão dele no EBITDA, onde que ele consegue ganhar e perder dinheiro ali, né? Para ele saber, né? E que indicador que isso representa, que indicador operacional, e por isso que a gente chamava de gestão operacional lá na tática, porque é para o cara cuidar da operação. Então não adianta eu falar que o cara tem que aumentar o EBITDA da empresa, você tem que falar para ele que ele tem que reduzir a média de setup em 40%. Isso ele entende. Né? Cara, o seu setup médio tem que ser 40% menor nos equipamentos gargalo. Se você fizer isso, a gente aumenta em 5% o EBITDA. Isso ele entende, isso ele até sabe como fazer às vezes. Né? Agora, aumentar o EBITDA ele não sabe. Né? E aí também não adianta ele ir lá e ficar controlando o tempo de setup a setup se ele não controla como esse setup é preparado. Né? Se a próxima peça já está disponível para a máquina, se os dispositivos já estão disponíveis para a máquina, se a equipe que vai fazer o setup sabe como vai fazer o setup, se tem um procedimento, se tem um padrão para execução desse setup. Né? Senão não adianta nada ele ficar controlando ponto a ponto, ele não vai sair da onde ele está. Ele precisa ter um método aí para controlar e aí repensar esse setup para conseguir reduzir e atingir a meta que ele precisa atingir. Né? Então, no final, está tudo conectado. Lógico que a empresa tem uma meta de aumentar a EBITDA, mas ela precisa ser traduzido no indicador operacional de cada departamento e mudando a cada nível. Né? Talvez o gerente de gestão de fábrica ter uma meta de OE faça sentido. Um supervisor não faz sentido. Ele tem que ter uma meta de redução de setup, ele tem que ter uma meta de troca de ferramenta, porque é o que vai impactar o OE, que é o que vai impactar o EBITDA. Né? Então,
esse desdobramento de metas, a árvore de indicadores, né, e chegar ao nível do cara entender assim, como é que um operador de máquina aumenta o EBITDA? Cara, cumprindo os checklists ali de manutenção autônoma de 5S. Se você fizer isso, você garante o nosso EBITDA. Aí o cara vê sentido em, talvez veja sentido em ficar fazendo checklist, né? Porque essa é a gestão do processo, que a gente quer com esses checklists que a gente põe aí ao longo dos processos, é fazer com que as pessoas sigam o processo, né? Que sigam a rotina necessária para se atingir resultado, ou no mínimo não piorar o resultado, né? Então tá muito conectado a esse engajamento, né? Se pensar na linha que a Alice falou para a saúde, a OMS em 2004 lançou a Campanha Mundial de Segurança do Paciente, a Aliança Mundial de Segurança do Paciente, aí desmembrou em 6 indicadores, né, em seis grandes eixos. E uma das coisas é a cirurgia segura, né? Então, é bem isso. Para o cirurgião vai ter uma coisa, né? Para o instrumentador vai ter outra e para o circulante de sala vai ter outra. Mas a meta institucional é o quê? Ter assim, cirurgia com 0 erro. Então, a instituição está vendo uma coisa e cada um tem que compreender a sua parte. E é impressionante quando levou essa... Não é simples fazer isso, né? Você trabalhar em equipe multiprofissional, mas levou o checklist para dentro da sala cirúrgica e aí ter que cantar, né, o checklist antes da cirurgia, de fato usa todos os sentidos de todos os profissionais envolvidos naquele processo. Então, aquilo torna-se... Não é um dono, né? Todos são donos daquilo e todos são responsáveis por aquele resultado final. Não fica na mão do cirurgião, por exemplo. Foi o cirurgião que fez a cirurgia, né? Por exemplo, em sítio errado, sítio cirúrgico errado. É o compartilhamento da responsabilidade. É muito interessante pensar dessa maneira. Eu acho que é uma transformação mesmo da maneira como a gente constrói a linha de gerenciamento e de pensamento para levar para a linha de frente, né? É isso aí. Até um ano atrás, a gestão de glicemia do paciente diabético era com a glicemia glicada, né? Que a média dos picos e quedas da glicemia, que isso saía no exame de sangue. E de um ano para cá, alguns médicos mudaram isso. Como que agora tem sido feito? Por exemplo, quem usa aquele sensor, o Libre, que basta você chegar com o celular pertinho, ele já lê. Alguns ainda, se você compra um sisteminha que encaixa, ele manda automaticamente, já avisa se está alto ou baixo. Ele faz um gráfico de controle, né? E aí tem a faixa que o paciente tem que estar dentro daquela faixa, porque mesmo que a sua glicada esteja boa, você pode ter vários picos e várias quedas, e isso que causa a neuropatia. Então tá ruim. E agora não se olha mais... Na média tá ótimo. A média tá ótimo. O cara tá cheio de pico e queda. E agora não se olha mais dessa maneira. A tendência, né, agora de acompanhamento desses pacientes é olhar a faixa e esses gráficos, essa análise de gráfico, que inclusive esse sistema, né, é um IoT, não é? Não é. É um wearable, sei lá. Ele avisa, né, ele mostra os gráficos e aí você tem a sua meta. A meta do Isaac, do meu marido, é deixar dentro daquela faixa, né, do mínimo e do máximo. Então, tudo que ele faz é para... E ele mede o tempo todo que é para deixar dentro daquela... Então, assim, mudou a vida do meu marido, mudou a qualidade e a saúde dele, assim, por causa dessa maneira diferente de olhar, que é idêntico ao que a gente faz, né? Os gráficos que a gente analisa. Mas precisa de alguém, né? E aí, no caso, o médico, né? No caso dele, foi o médico que teve o cuidado de explicar de uma maneira também, quer dizer, o método mudou e o médico teve. Então, assim, alguém tem que assumir também o papel de educador do próprio processo, né? Porque, assim, as pessoas não aprendem
prende aleatoriamente. Assim, tem os gênios, mas não vai ser assim dentro de uma organização. Eu acho que é Nesse legal que caso, né, Alice, o médico tem a ver com o que o Guilherme falou também, né? Você cria engajamento quando você entende o porquê você está fazendo aquilo, né? Exatamente. Acho que tem a vantagem disso ser na área da saúde. Eu trabalhei em farmacêutica alimentícia, né? Você entende rapidamente para que aquilo é importante, né? Falou, ó, você deixou uma pinça aí dentro da barriga do paciente, ele pode morrer. Ah, tá bom, entendi, é severo, então eu vou fazer isso direito. Você fala para o operador, se você não cortar a chapa na medida, o cara não vai conseguir soldar depois. Azar do cara. Tá bom. Ok. Mas o que acontece? Ele é cobrado por peça cortada, né? Então o cara quer cortar o mais rápido, não quer cortar o melhor. Exatamente. O indicador do cara da frente não impacta ele, né? O resultado do cara da frente, essa que é a amarração que tem que ser bem feita, né? Contar um caso da Índia rapidinho. A gente colocou manutenção autônoma e colocou checklist de manutenção autônoma nas máquinas, né? Então o cara tem que ir em alguns pontos da máquina conferir o status, como é que tá, né? Só que, lá é usinagem pesada, né? Então não sei se eu já comentei aqui em algum vídeo, mas é uma fábrica de usinagem pesada. O torno vertical lá era um torno, acho que de 16 metros de diâmetro, mas o do Brasil tinha mais de 20, né? Então você imagina o tamanho das peças aí, né? Eram peças aí desse tamanho, 20 metros de diâmetro, né? Então a máquina que você põe uma peça dessa não é uma máquina pequenininha, né? É uma máquina grande. Então quando você faz um checklist de manutenção autônoma, o cara tem que andar pela máquina, porque os pontos não estão um do lado do outro, até porque quem projeta a máquina não pensa que alguém vai inspecionar a máquina, né? Então o cara tinha que ficar andando e ir em alguns pontos da máquina para fazer esse checklist. Aí o que o cara começa a fazer? Né? Ele começa só dar check no checklist, ele não vai em ponto nenhum, não olha nada, né? Aí a gente percebeu que ele estava fazendo isso, aí o que a gente fez? Criou um reloginho assim de gestão visual, que era um semicírculo com ponteiro, então toda vez o cara tinha que ir naquele ponto, se ele inspecionou, ele tinha que mudar para mostrar que ele inspecionou, né? O que o cara começou a fazer? Terceirizou isso. Né? Então tinha lá um pessoal da limpeza, né? Ele falava assim, ó, vira os relógios aí para mim quando você estiver limpando, e aí ele continuou dando check, né? E aí o que é interessante disso é assim, primeiro tem a questão do engajamento, de não entender o porquê e qual é a função daquilo, e tem a questão de um checklist mal feito também, quando você pede para o cara fazer coisas no processo que ele não vê impacto no resultado. Né? Então eu falo assim, pô, o cara tinha que inspecionar todo dia o tanque de óleo, né? Aí um dia eu virei pro cara da manutenção e falei assim, cara, quantos litros tem o tanque de óleo dessa máquina? Ele falou, 60 litros. Aí eu falei assim, e a faixa verde ali, para entrar no vermelho são quanto? Ah, é 20 litros. Eu falei assim, cara, se de um dia para o outro vazar 20 litros desse tanque de óleo, a gente meio que vai ver esses 20 litros de óleo no chão, não vai, cara? Vai dar para perceber esse vazamento, não vai? O cara assim, vai, né? Aí eu falei assim, pô, então por que você manda o cara olhar todo dia? Né? Porque o sentido da inspeção é o quê? É eu captar uma coisa que eu não capto naturalmente. Se vazar 20 litros de óleo de um tanque de um dia para o outro, eu vou ver, vai estar com 20 litros de óleo no chão, entendeu? Agora, se eu tenho um vazamento pequenininho lá, o cara da limpeza limpa, né? E aí daqui a pouco, daqui a 10 dias, você está no nível vermelho. Porque ele foi avançando de pouquinho em pouquinho, não dá para perceber o pouquinho em pouquinho, né? Tem limpeza no chão de fábrica, tal, o óleo espalha, tem ralo, tem drenagem. Então, então você pedir para o cara inspecionar diariamente um negócio que se ele de longe vai ver, né? Esse caso é bem emblemático, assim, né? De longe ele veria 20 litros de óleo no chão. O cara fala, cara, não tem porquê, porque toda vez que eu vou lá tá verde. Eu nunca fui lá e não tá verde. Né? E o risco de não tá de um dia para o outro, então eu não vou lá todo dia. Quando eu estiver passando lá, eu bato o olho. Né? E esse é o racional do cara que tem que fazer. Né? Então tem os dois lados, né? Por isso que eu falo, as coisas têm que ser muito bem amarradas, né? Quando você constrói uma árvore de indicadores, quando você prepara essa gestão de processos, né? Você tem que estar muito bem amarrado com o que você quer daquilo e por que você quer aquilo e qual é o impacto efetivo no indicador que você quer melhorar. Né? Essa eu acho que é a mensagem aí de quando a gente fala de gestão de processos. Então, nós ficamos por aqui então com esse vídeo. Fica aqui então a dica, faça a gestão de processos, faça a gestão de resultados também, mas faça a gestão por processos, engaje as pessoas, explique,
a importância daquele checklist, daquela coleta de dados, né? Desdobre as metas até a linha de frente. Mais alguma coisa que eu deixei aqui de falar? Acho que é isso aí. Né? Só deixa o like, emagreça. ativa o sininho. Emagreça. Deixa o teu like, então, se você gostou, compartilha com alguém e assina aqui o nosso canal para receber sempre os nossos vídeos semanais aqui desse Papo Cabeça do Lean Hub. Tá certo? Acho que é isso, então. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até Valeu, a pessoal. próxima. Tchau, tchau.